O vídeo de hoje é sobre um livro que eu terminei recentemente e que tem muito para ensinar sobre ressentimento, sobre as consequências do ressentimento, sobre perdão, sobre arrependimento e sobre recomeços. Então, hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa sobre esse livro incrível e eu espero, quem sabe, conseguir convencer você, leitor, a dar uma chance para essa história também. Vamos lá? O livro em questão se trata de Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse livro aqui vai contar a história do Pip, que é um órfão. A gente vai acompanhar a vida dele, do crescimento desde os 6 anos de idade até a fase adulta, até os 33 anos. E o Pip ele não tinha um lar amoroso, ele não tinha carinho. Ele era criado por uma irmã que o maltratava, que o espancava, que o ridicularizava. Então, não era um ambiente saudável, um ambiente salubre para uma criança viver. Ele não tinha uma figura materna saudável, né? Que a mãe dele morreu, ele não tinha mãe. Perdão. E a irmã, que poderia fazer esse papel de uma mãe, de uma boa mãe, ela segue por o caminho contrário. Porque o que seria uma boa mãe? Uma mãe que o incentiva a ser melhor, que cuida, que corrige, mas que corrige com amor e não com violência, como é o caso da irmã dele aqui no livro. Por qualquer coisa, ela bate nele, ela o ridiculariza. As pessoas, os amigos dessa irmã também sempre viviam falando que ele não ia dar nada que presta, que ele não servia para nada. Então o ambiente de convivência que ele tinha era só disso, né? Então faltou muito isso para ele, essa figura de cuidado, de amor, de carinho. E ele não tinha isso. E também ele também não tinha uma figura paterna. Ele tinha o Joe, que era um grande amigo, né, que era casado com essa irmã. Só que o Joe também sofria violência nas mãos dessa irmã. Ele também apanhava às vezes. Então ele não tinha muito como proteger o Pip. Ele até tentava, mas ele também estava ali naquela situação de extrema violência e extremo descaso. Então ele não poderia fazer muito, né? Então também faltou um pouco dessa figura paterna mais sólida, né, para ajudar, para aconselhar, para motivar até certo ponto, porque o Joe e o Pip eles estavam no mesmo barco, na mesma situação de escassez emocional, de carinho. E em um determinado momento aqui da história, né, o Pip ele é levado à casa de uma idosa, de uma senhora solitária que vivia numa mansão, uma senhora rica. E ao chegar lá, ele já acha esquisito, porque aquela senhora usava um vestido de noiva, completamente deteriorado pelo tempo. A casa dela era escura, não tinha vida, né? Era uma casa com um ambiente totalmente inóspito, sombrio, solitário. E ele é levado até essa senhora para fazer companhia para ela, que é a senhora Havisham. A senhora Havisham é uma personagem que tem muito a ensinar sobre as consequências do ressentimento sentido, do ressentimento que você não consegue largar. A senhora Havisham foi enganada por um rapaz, né? Esse rapaz a rouba e a abandona no dia do casamento. E o trauma, a dor, foi tão grande que ela manda parar todos os relógios da mansão.
né? Porque ela era uma mulher muito rica. Parar tudo naquele momento, naquele horário, que seria o horário do casamento. O vestido de noiva que ela usa é o vestido de noiva que ela estava usando no dia que ela foi largada no altar. Os preparativos, toda a comida, tudo que foi preparado, ficou do mesmo jeito, no mesmo lugar, sofrendo a deteriorização pelo tempo. Então ela não aceita que muda nada, que tudo tem que estar do mesmo jeito daquele dia. E ela congelou o coração. Ela se congelou. Como tentativa de escapar da dor, ela congela o seu coração. Só que quando você congela o seu coração para não sentir, você também congela. Você não sente dor, mas você também não sente felicidade. E essa personagem me lembrou muito sobre esse assunto de congelar o coração. Um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa fala exatamente sobre isso, que o pior erro que uma mulher pode cometer na vida, e eu acredito que não só as mulheres, mas qualquer pessoa, é congelar o coração. Porque se você congela seus sentimentos, você não tem criatividade, você não tem alegria, você não tem nada. Eu acho que eu vou até pegar aqui para vocês, para ler para vocês. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. Como o patinho feio que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é. É um ato de ira. Ira defensiva. E é exatamente o que acontece com a senhora Havisham. Ela congela o seu coração, ela cultiva esse ressentimento, essa raiva, ela para a vida dela. Ela não tem laços verdadeiros com ninguém, ela desconfia de todo mundo, ela odeia todos os homens e, pior, ela adota uma menina chamada Stella e congela, e além de congelar o próprio coração, ela ensina essa menina a congelar o próprio coração também. Ela ensina essa menina a ser má, a ser cruel, a ser arrogante, a maltratar e a partir também o coração de todos os homens que ela encontrar no caminho. Então, nela congelar, nela parar naquele momento da vida dela, ela acabou com a própria vida, porque ao meu ver, ela se matou, ela só existia, porque depois disso ela não fez mais nada da vida, ela não criou mais nada, ela reduziu toda a existência dela àquele momento, àquele sofrimento. Sendo que, talvez no saudável, ela poderia ter se cercado de pessoas que realmente se importavam com ela, que eu acredito que o irmão dela aqui na história se importava com ela, ele não era uma pessoa ruim, pessoas que iam ajudar ela a passar por esse sentimento e não se ressentir da vida. Talvez ela até mesmo pudesse encontrar um novo amor, mas ela não faz isso. Ela fica presa ali e ela não aproveitou mais nada. Para mim, ela morreu ali. Ela se matou ali e ela só existia. A Stella foi uma arma, um instrumento dela. Stella mesmo, várias vezes aqui durante o livro, a história, ela fala isso, que ela é uma criação da senhora Havisham, que ela não tem coração, que ela não sente, que ela não tem sentimentos, que ela é uma criação, que ela foi criada para ser aquilo, que a senhora Havisham a moldou para ser sem coração, a não sentir. E assim que a Stella conhece o Pip, ela faz exatamente isso. Ela o humilha, o menospreza, caçoa dele, o faz sentir a pior pessoa do mundo.
né, por causa da condição social. Ela chama ele de vulgar, no sentido de não ter nada, ser um pé rapado, de ser grosseiro, porque ele não tinha muito estudo, né, ele era pobre, a condição social da família dele também não era das melhores. Então ela vê isso, que isso é uma questão para ele, e o humilha, caçoa dele, o faz até chorar. Então, assim, ela foi muito cruel. E o Pip instantaneamente se apaixona por ela. E a partir desse momento, a vergonha, o desprezo, perdão, a vergonha, o desprezo pela condição em que ele vivia, o acompanham desde então e praticamente até o fim da história. E aqui, em um determinado momento, o Pip vai receber uma herança de um benfeitor misterioso para que ele possa se tornar um cavalheiro, para que ele estude e se torne alguém culto, que era o que ele mais queria. Então ele abandona a sua família, abandona a aldeia onde ele vivia e parte em direção a Londres, nessa ilusão de se tornar um cavalheiro, porque para mim ele queria se tornar um cavalheiro, ter estudo, não por ele mesmo, mas para se sentir digno da Stella, que o fez se sentir a pior pessoa do mundo. Essa é a percepção que eu tive. Então ele pôs na cabeça, porque quando ele conheceu a Stella, ele tinha, se eu não me engano, uns 6, 7 anos. Então ele pôs na cabeça que se ele tivesse posses, que se ele não fosse vulgar, ele seria merecedor dela e ele conquistaria o coração dela. Então ele vai para Londres com essa ilusão de se tornar esse cavaleiro. E com o passar do tempo que ele vai ficando por lá, ele vai se tornando uma pessoa mesquinha, arrogante, que só se preocupa em gastar. A sensação que eu tive, gente, que é no segundo volume que ele vai para Londres, é que ele vivia uma vida sem significado, sem nada, uma vida mesquinha, sabe? Ele gastava dinheiro, gastava mais do que podia, não trabalhava, sabe? Então era uma vida sem propósito, tudo com os olhos no futuro para descobrir quem é esse benfeitor, achando que era a senhora Havisham, que ela tinha traçado o futuro dele com a Stella, que os dois iam ficar juntos. A Stella, uma mulher que sempre o maltratou, que sempre o desprezou. Então aqui já fica claro que ele tinha questões, né, com amor próprio, com autoestima, porque em nenhum momento ela foi gentil com ele durante a história. Ela sempre o desprezou, ela sabia que ele gostava dela e ela sempre o maltratou. Mas os ensinamentos da senhora Havisham a levaram a isso. Mas ao mesmo tempo, né, que ele sentia esse desprezo, essa vergonha do lar de origem, de onde ele veio, da condição que ele tinha antes, ele sentia culpa e remorso, até certo ponto, por ter abandonado o Joey, que era, né, o grande amigo dele, que era casado com a irmã dele. E ele abandona o Joey mesmo. Quando ele vai embora, ele não liga, porque ele sentia vergonha do lar, da casa, do trabalho que ele tinha, que ele ia se tornar um aprendiz na ferraria do Joey. Ele tinha vergonha disso. Quando ele teve a oportunidade, ele abandona ele. E o Joey, gente, é como eu falei, ele também sofreu nas mãos da irmã, mas ele é um personagem que pode ensinar muito sobre perdão. Porque o Joey, ele foi preterido, ele foi largado, abandonado, né, pelo Pip. Só que quando o Pip precisa dele no final da história, que ele fica doente por causa de uma série de acontecimentos, né, que foi como uma grande pressão mental para ele, ele acaba ficando doente. E quem cuida dele é o Joey, né, que foi preterido, que foi rejeitado, que
que ele sentia vergonha, o Joe estende a mão para ele e o ajuda. Então, foi sensacional essa parte, gente. Eu chorei muito, não foi só nesse momento. Mas se o Joe tivesse seguido como a senhora Havisham, cultivando o ressentimento, né? Porque ele poderia. Ele foi abandonado. Você conviver com uma pessoa que dizia depois de enricar, ter vergonha de você e não querer mais saber de você, ele poderia simplesmente, eu não quero mais. Ele que se lasque doente pra lá, ele que morra. Mas ele fez o contrário, né? Ele perdoou, ele não guardou mágoa. Ele até paga uma dívida que o Pip tinha e ele ainda o considerava um grande amigo. E aí dá pra ver os paralelos do Joey com a senhora Havisham. Porque o Joey foi abandonado também, né? Mas ele agiu diferente da senhora Havisham. Ele não ficou naquilo. Ele não guardou aquele sentimento. Ele não foi colocando adubo naquele ressentimento, como aconteceu com a senhora Havisham. E no final, ele descobre que o benfeitor não era quem ele pensava que era. E a culpa e o remorso por ter abandonado o Joel. E também a Biri, que era uma amiga dele, uma professorinha da região, que era poucos anos mais velha que ele. Ele ficou se sentindo ainda mais culpado por ter abandonado essas pessoas por uma ilusão. Qual seria essa ilusão? Que a senhora Havisham iria unir o Pip e a Stella, quando na verdade as duas só estavam tramando para machucá-lo, para quebrar o coração dele. Na verdade, era um preso que ele ajudou no início da história, chamado Abel Magwitch. E, gente, nem em 1000 anos eu descobriria que se trataria que ele seria o benfeitor. Porque eu também achava que era a senhora Havisham. Juro pra vocês que eu pensava que era ela. Mas acaba que não. E no início ele também sente vergonha desse benfeitor, chamado Abel Magwitch. Ele sente vergonha, ele sente muito desprezo por esse homem. Mas tudo por causa, ao meu ver, por causa ainda daquela ilusão de ser merecedor da Stella, de não ser vulgar, de não ser grosseiro. No final, ele acaba perdendo tudo, porque esse preso ele não poderia voltar, né, para Londres. Ele tinha sido exilado e ele volta porque ele queria ver o Pip, ele queria ver esse rapaz. Ele conseguiu dar grandes esperanças, dar uma chance na vida, uma chance que ele não teve, porque a história de vida do Abel, para mim, é muito triste, porque ele realmente não teve ajuda, ele não teve oportunidade de tentar ser alguém justo, que não vivesse dos crimes, né? Ele foi uma criança que desde criança foi abandonado, preso. Ele não teve uma mão para ajudar, para estender. Ele não teve uma mão estendida para o ajudar nessa jornada, nessa caminhada. E eu acho que ele viu no Pip talvez uma chance de fazer diferente. Então, assim, gente, foi muito comovente para mim. Ele chamava o Pip de meu menino querido, sabe? Ele tinha muito amor mesmo por esse garoto. E ele trabalhou muito para mandar dinheiro pro Pip, para ele estudar. Ele mesmo fala que o objetivo dele, às vezes ele ficava muito solitário, né, na região onde ele estava exilado, mas ele sempre tinha em mente que ele tinha que ajudar o meu menino querido, que era o Pip. E, gente, até o último minuto, eles tentam fugir e tudo mais, infelizmente não dá certo. Ele acaba sofrendo um acidente e acaba, infelizmente, sendo condenado, mas ele morre antes disso. E a cena da morte dele é na enfermaria da prisão. Gente, aquilo ali pra mim foi muito triste. Muito triste. Eu confesso que eu dei meio algumas lágrimas, porque
até o último instante, eu esperava que ele conseguisse fugir, sabe? Então, para mim foi muito decepcionante, triste, que ele, infelizmente, não conseguiu, que ele acabou morrendo, e morrendo com a ilusão de que ele conseguiria, que ele conseguiu essas grandes esperanças pro Pipe, que ele tinha deixado ele em uma boa situação, que não é verdade. Pipe acaba perdendo tudo, né? Porque os bens do Abel foram confiscados, então ele não pôde ficar com nada. E aí ele acaba, por causa de tudo isso que aconteceu, a Estela também se casa, né? Isso o feriu muito, machucou muito, porque ele amava ela, verdadeiramente, ele nunca esqueceu ela. E ela se casa, ao meu ver, gente, ela se casou para machucar ele, porque ela sabia que isso ia machucar ele. Essa é a percepção que eu tive. E ela se casa com um cara assim horrível, que era ele estudou com o Pipe, eles dividiram um quarto na casa do professor do Pipe por um tempo. E era assim, um cara horrível, sabe, violento. E ela se casa com esse cara. E ao meu ver, ela se casa, que era um cara horrível, sabe, violento. E ela se casa com esse cara pra magoar, pra machucar, pra ferir o Pipe. E aí, né, como eu falei, ele acaba perdendo tudo, ele cai doente, né, eu acredito por causa de todo o estresse que ele passou com a tentativa de fuga do Magwitch. Ele também quase é morto por um ex-funcionário da ferraria do Joe, que é o responsável por atacar a irmã dele no início da história, né? Então, o nível de estresse para ele foi muito grande. Ele acaba caindo doente. E ele fica muito mal. E quem aparece para cuidar dele, como eu mencionei, foi o Joe. Gente, foi a coisa mais linda. A cena do reencontro dos dois, dele pedindo perdão ao Joe pelo que ele fez, pela forma como ele o tratou. E o Joe perdoando, não querendo falar no assunto, sem ressentimentos, cuidando dele como antes ele cuidou. Teve uma cena que o Joe leva ele para passear, que ele carrega ele nos braços, porque ele não tinha força nem para sair da cama, né, que ele ficou muito doente mesmo, e eles vão passear no parque, e ele se escora assim, se apoia no Joe e pede perdão para ele. Então, assim, foi uma das cenas mais lindas que eu li, né, da reconciliação dos dois. Quanto a Estela, gente, pra mim, ela é uma das personagens com a história mais triste que eu já li. Porque ela não teve escolha, ela se tornou o que ela se tornou por causa da senhora Havisham, né? Quando ela foi adotada, ela era uma criança. Então, nós como adultos, somos os responsáveis pelos adultos de amanhã. Não tem como eu criar uma criança de uma forma e esperar que ela cresça 100% saudável, sem nada para tratar, até mesmo como é o caso do Pipe. Eu acredito pelo ambiente em que ele viveu, né, que ele começou a se formar, não tinha como ele agir de certa forma, como ele agir de forma diferente, por tudo que ele sofreu. Não tinha como ele ser um adulto estável sem nenhum problema. E exatamente como é o caso da Estela. Ela foi ensinada a não sentir, a ser má. Ela não quis ser assim por conta própria. Quem que ia mostrar para ela o que era diferente? Se ela só tinha a senhora Havisham como figura referencial. Tinha como ser diferente. E, infelizmente, ela aprende, ela tem as consequências dessa escolha que ela faz. E ela aprende pela dor, da pior forma possível. Porque ela se casa, né, com esse homem que eu mencionei, que é um homem péssimo, horrível, fica no ar
subentendido que ele batia nela. Para mim ele batia nela, ficou no ar essa ambiguidade, mas para mim eu tive a impressão que ele batia nela. Então ela sofreu muito nas mãos desse marido. E olha só como uma atitude de uma pessoa arrastou essas 3 pessoas, que o Pipe também foi envolvido na situação, a um grande sofrimento. A senhora Havisham, no melhor, ela poderia ter se tornado uma guia, uma voz sábia, uma mulher sábia na vida da Stella, e a alertar, para aconselhar, para cuidar, para que ela não sofresse da mesma forma que ela, para que ela não caísse facilmente no que ela caiu, no que ela sofreu. De forma contrária, proporcionando talvez um sofrimento maior ainda do que ela passou. É realmente triste que ela tenha seguido por esse caminho, que ela tenha provocado tanto sofrimento para ela mesma, para Stella e para o Pipe, que foram pessoas que foram enredadas nessa teia dela, nessa convivência que tiveram. Quanto a senhora Havisham, para mim, né, que ela acaba morrendo, para mim pareceu um suicídio. Para mim, ao ver o nível de sofrimento que ela causou na vida do Pipe e principalmente na vida da Stella, ela não aguentou a culpa e o remorso. Para mim, naquele último momento, da conversa que ela teve com o Pipe, ela percebeu tudo o que ela fez e talvez que ela poderia ter agido diferente, que ao tentar se proteger, né, de mais sofrimento, de mais dor, ela acabou machucando ela, condenando a Stella a uma vida muito sofrida, de muito sofrimento, porque eu acredito que ela sofreu bastante nesse casamento dela. Ela não aguentou a culpa. E o Pipe, que foi muito machucado também por essas 2 mulheres. O Pipe sofreu muito, muito mesmo. Ele passou a história toda correndo atrás da Stella, tentando ser digno dela, e ele só era humilhado e rechaçado. Então ele sofreu muito, muito mesmo, ao meu ver. E ela viu isso, ela percebeu, sentiu isso mesmo. Para mim, foi nessa ocasião que o coração dela se descongelou e ela sentiu tudo de uma vez. E a culpa por não ter conseguido sair disso e não ter proporcionado e não ter ajudado. E a culpa e o entendimento de tudo que ela causou por não ter conseguido sair desse trauma. Então, para mim, ela é uma personagem muito triste, mas também que pode servir de muito aprendizado. Do quanto nós nos temos colocado de ressentimento na nossa vida e quanto a gente está cultivando esse ressentimento. Se a gente está adubando ainda mais esse ressentimento para ele crescer e crescer. E se a única coisa que a gente foca na vida, que foi o que aconteceu com a senhora Havisham, ela parou a vida dela em um momento só. E ela poderia, gente, ter vivido tantas outras coisas. Ela poderia ter encontrado outra pessoa, talvez, quem sabe, ou talvez não. Mas ela poderia ter sido feliz sozinha com a Stella, sendo uma guia, uma cuidadora, uma amiga, uma mãe. Porque para mim ela não foi mãe. Para mim ela não foi mãe da Stella. E ela não fez isso. E no final, no derradeiro momento, ela não aguentou tudo que toda a autodestruição de si e a destruição que ela causou na vida dos outros. Para mim, então, ela se matou. Para mim, ela mesma pôs fogo no vestido e acabou queimada e morreu. Então, como eu falei, é um livro que pode ensinar muito sobre perdão, como foi o caso do Joel, sobre ressentimento, como é o caso da senhora Havisham, do que aconteceu com ela, quanto a gente está cultivando isso na nossa vida e servir de alerta
para que nós não nos tornemos uma senhora Hamilton, uma Estela da vida, não é mesmo? Também sobre recomeços, como é o caso do Pip e até mesmo da Estela, porque o Pip, né, ele perde tudo, depois ele perde as suas grandes esperanças e ele tem que ir atrás, ele tem que ir trabalhar em outro país, ele vai embora e vai recomeçar finalmente trabalhando, que antes ele não trabalhava, vai trabalhar muito para conseguir se reerguer e conseguir finalmente, eu acho que finalmente ele entendeu o que é ser digno de verdade, que não é você ter bens materiais, não necessariamente é você ter bens materiais. Eu acho que no fim ele entendeu isso. E eu associo muito o Pip, a história, né, a jornada do Pip com a parábola do filho pródigo. Quem é cristão aí já deve conhecer, que é de um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia ao pai, que ele queria viver outras coisas, que ele queria ir embora, que ele queria as coisas dele mesmo. E o pai dá essa herança para ele. E ele vai para o mundo, gasta tudo, perde tudo, fica pobre, passa por várias situações difíceis e retorna à casa do pai pedindo perdão. Para mim, a jornada do Pip fala muito sobre isso, né? A busca pelo perdão, pela redenção. E é um personagem que, ao mesmo tempo, ele me causa muitos sentimentos conflitantes, porque eu senti raiva dele pelo abandono, né, do Joey, da Biddy, mas ao mesmo tempo eu me questionei, será que poderia ser diferente? Será que se ele não tivesse talvez um lar mais amoroso, mais carinhoso, ele teria abandonado, cortado laços com essas pessoas? Porque ele não tinha um lar amoroso. A verdade era essa. Ele tinha o Joe como amigo, sim, mas os dois também viviam uma situação complicada. Não tinha harmonia, não tinha carinho, não tinha tranquilidade. Então talvez se fosse eu no lugar dele, eu não sei se eu teria agido diferente. Claro que nós, como leitores, quando você lê, você fica puta da vida com ele, como eu fiquei. Mas eu entendi. E pra mim o arco de redenção dele foi incrível. Eu entendi, eu perdoei e torci no final pra felicidade dele. A Estela, que sofreu muito, né, como eu falei. O marido dela acaba morrendo também no final da história, então não depois de proporcionar com certeza muito sofrimento para ela. E ela e o Pip se reencontram 11 anos depois de tudo que aconteceu, de tudo que os dois viveram e depois da despedida deles. E gente, apesar do final ambíguo, tá? Eu acredito que os dois se acertaram no final. É isso que eu acredito. Meu lado, fanfiqueira, acredita que os dois ficaram juntos no final. E quem discordar tá errado, tá, tá bom? Pra mim, eu mantenho que os dois ficaram juntos no final. No final oficial, né? Porque eu disse que tinha escrevido um outro final aí que ia ser muito decepcionante mesmo. Acho que eu vou até ler aqui. Eu vou até ler desde o início do reencontro deles e do que a Estela fala pro Pip, né? Sobre o que ela viveu, sobre o que ela aprendeu. Que o sofrimento, que a vida ensinou ela pelo sofrimento. Porque foi a escolha, né, a consequência da escolha que ela teve. Talvez se ela tivesse seguido por outro caminho, ela teria evitado muito sofrimento. Mas, infelizmente, tem gente que só aprende pela dor mesmo. Mas tu me dissestes, retorquiu Estela, muito séria, que Deus te abençoe, que Deus te perdoe. E se pudesse dizê-lo naquele dia, não hesitarás em dizer o mesmo a mim agora. Agora, depois que o sofrimento me deu uma lição mais forte do que qualquer outra e me ensinou a compreender como outrora era o seu coração. A vida me dobrou, me quebrou, mas espero que tenha me tornado uma pessoa melhor. Sê tão compreensivo e bom comigo quanto foste antes, e diz-me que somos amigos.
Somos amigos, disse eu, levantando-me e debruçando-me sobre Stella, enquanto ela se levantava também. E continuaremos amigos à distância, disse ela. Tomei-lhe a mão e saímos daquelas ruínas. E tal como as névoas matinais se haviam dissipado tantos anos antes, quando parti da ferraria pela primeira vez, assim também as névoas vespertinas se dissipavam agora. E naquela extensão de luz tranquila que elas me revelavam, não vi nenhuma sombra de um adeus a Stella. Então, para mim, os dois se acertaram no final e ficaram juntos. É nisso que eu acredito, é essa história que eu criei para mim. E eu também acredito que depois o Pip tenha contado toda a verdade para ela sobre o nascimento dela, sobre o que aconteceu, quem eram os pais dela de verdade. É nisso que eu acredito. Então, gente, é nisso que eu acredito e vou acreditar. Então, gente, esse livro é incrível. Eu recomendo muito que vocês leiam. Eu não sei se eu consegui exprimir tudo que eu senti com esse livro, mas eu tentei, né? Então, leiam esse livro maravilhoso e incrível.